Um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz Maia, do meu lado o professor Luiz Kerli, meu amigo, professor aqui na Rural. Nós estamos responsáveis ao longo desse semestre pela disciplina Economia de Empresas. Nós estamos na sexta semana, olha aí, já vamos que vamos, hein? Concluindo a sexta semana de atividades. A nossa temática nessa sexta semana ainda está no entorno do problema da agência, né, da relação agente principal, o dono da empresa, o gestor que opera em seu nome. E, neste aspecto específico, a gente está tratando dos contratos, das diferentes formas de contrato e como que os contratos são capazes de definir uma certa distribuição de riscos e, portanto, uma certa distribuição compatível de preço, né, também com retorno, com rentabilidade, com renda compatível ao prêmio necessário para incorrer em tantos riscos. Acho que a proposta para hoje, Kelly, é a gente começar resgatando um pouquinho os temas, depois a gente pode falar das questões do questionário anterior, ou talvez até a gente possa olhar as questões do questionário anterior antes, né? Que eles tinham até ontem para submeter, a gente pode dar uma olhadinha se tiver dúvida. Talvez comece por aí, o que você acha? Eu poderia cometer duas alternativas. Começar por aí e depois você falar aí uns 15 minutos sobre contrato para estimulá-los a ver o material de contrato que está aí. Quer dizer, eles Uhum. não viram nada ainda, ou quase ninguém viu a aula sobre contrato. Então, eu acho que você poderia usar aí uns 10 minutos para fazer um resumo daquela bela aula sobre contratos e em seguida ir para o questionário. Eu acho que seria uma coisa boa para a gente não esquecer de incentivar a leitura do material sobre contrato, mostrar a importância desse contrato na vida da teoria da empresa e também para a vida prática da empresa e das pessoas que trabalham nas empresas. Boa, podemos sim. Então, vou seguir sua sugestão, tá? Gente, olha só, nós gravamos apenas uma aula essa semana, já está postada lá. As fichas de aula também já estão postadas, né? A ficha de aula. E o curioso é assim, que nessa semana a gente gravou a aula com base apenas nos 10 primeiros slides lá das fichas, tá? Nós deixamos o material subsequente como voluntário, opcional, para quem quiser mergulhar um pouquinho mais e entender o tratamento que os economistas dão à questão do risco. Como que E qualquer aluno que esteja interessado na parte probabilística, na parte matemática, tem total liberdade de acessar os professores para discutir esse tema, de resolver questões e tudo mais. Então, está lá o material. Agora, sabemos perfeitamente que tem aluno que nem sequer fez curso de cálculo, nem de probabilidade, nem coisa nenhuma. Então, vamos centrar nos 10 primeiros que discute os aspectos teóricos. Beleza, Luiz? mais conceituais, né? Mas bom alerta. O fato de ser opcional isso não significa que a gente não goste ou que não vale a pena, tá, gente? É só porque a gente está fazendo escolhas. Nós vamos tentar tornar esse curso acessível para todo mundo e, ao mesmo tempo, né, instrutivo, informativo e, de alguma forma, capaz de trazer crescimento conceitual para todo mundo, tá? Deixa eu falar um pouquinho sobre por que a gente está dando essa ênfase sobre contratos. Todo mundo sabe que contratos são importantes, que um país que não respeita contratos tem muitos problemas, que uma parte da explicação por que você tem sociedades subdesenvolvidas é a dificuldade em fazer cumprir contratos, de estabelecer contratos. Tá, mas aqui a gente está olhando para a ideia de contratos e pensando especialmente na ideia de que você tem ali partes tentando realizar um certo acordo, né? Muitas vezes tem um acordo financeiro, mas dentro do contexto da agente principal
existe uma parte que vai desempenhar as funções e outra parte está contratando o desempenho daquelas funções. Então, o que a gente observa é que, de alguma forma, o contrato tem que ser desenhado com algumas condições para que, primeiro, as pessoas queiram participar, né? Então, se eu falo assim, ó, gente, eu vou dar uma disciplina, só que vai ser lecionada, alternada, uma aula em inglês, uma aula em francês e na terceira aula em alemão. É assim que eu gosto de fazer. E a literatura vai ser basicamente 5 livros por aula. Todo mundo vai ter que ler 5 livros antes de cada aula. E vai ser assim. Eu estabeleço aqui um contrato que ninguém quer participar. Não, esse homem é doido, peraí, eu não consigo. 5 livros por aula, 3 idiomas diferentes. Isso não faz o menor sentido. Esse não é um contrato que ninguém vai querer participar. Então, os contratos têm que ser desenhados de modo que eles sejam atrativos, de que partes queiram se envolver. Na teoria do agente principal, né, de alguém contratando uma outra pessoa para fazer o serviço em seu nome, então, geralmente, esse contratante desenha condições pensando no seu benefício. Mas ele precisa entender que o contrato tem que ser atrativo, senão ninguém vai querer estar na outra ponta, né? Isso serve para um empregador, né? Um chefe, um dono de uma empresa que quer contratar um gerente, ele precisa dizer, olha, vai ser assim assado, eu tenho essa e essa condição para te oferecer, tem essa e aquela exigência que eu vou te fazer e tal. E a outra parte é a gente tentar colocar no contrato elementos, né? Geralmente são chamados de cláusulas, mas colocar elementos que de alguma forma façam que o contrato seja cumprido. Então, um contrato, ele tem que fazer com que os interesses do principal acabem sendo convertidos, né, nos interesses do agente. Aquele que vai seguir, ele tem que se comportar mais próximo possível daquilo que é o interesse do principal. Daí, quando a gente fala nessas condições, o contrato parece ser muito mais um mecanismo de alinhamento de incentivos e de atuações, do que simplesmente um pedaço de papel dizendo um monte de coisas que ninguém vai ler. Luiz, eu queria só lembrar o que está dito lá no material, que quando a gente fala de um contrato, não estou falando necessariamente de algo formal. Luiz deu um bom exemplo. Você, quando vai para assistir um curso oferecido, não assina nenhum compromisso com o professor, não tem nenhum contrato ali assinado e tudo. No entanto, isso é um contrato, sim. Quer dizer, existe uma relação aí das duas partes, com uma série de elementos para serem cumpridos, e não está registrado em nenhum cartório, aquelas coisas, não. Tem regras gerais e tudo. E isso aí você pode dizer, mas isso está submetido ao regimento da universidade, beleza. Mas então pense você e uma pessoa que você contrata para fazer uma limpeza no seu apartamento, ou na sua casa. Isso é um contrato claríssimo, um contrato claríssimo. Ela está sendo contratada. Então pense em contrato nesse sentido, está sendo contratada para fazer aquele serviço. Você não precisa assinar nenhum documento, papel, você vai fazer a limpeza, eu vou lhe pagar R$ 100 por essa diária, quero que você limpe e tal. Quer dizer, tem um contrato, aquilo é um contrato. Então, contrato para a gente não é necessariamente um pedaço de papel assinado, um elemento de contratação. Acho que é bom que fique claro, né? Pois esse exemplo eu acho muito legal, Kerry, mas eu queria colocar a questão do risco aqui, e eu tenho um exemplo que eu passei recentemente que é perfeito, tá? Então vamos lá, eu estou aqui na minha casa, acho que todo mundo sabe que eu moro aqui em aldeia, né, nessas regiões de condomínio aqui em cima, e aí o meu vizinho de frente, da casa da frente, contrata um senhor mesmo, de mais de 50 anos, para cortar o excesso da árvore dele, que tem na frente da casa dele. Então, está lá um senhor de 50 anos, trepado em cima da árvore, com um facão na mão e metendo facada na árvore e podando a árvore. Daqui a pouco, esse senhor de 50 anos cai
de uma altura de quase 3 metros. Como tinha já muita folhagem e galho mal colocado onde ele caiu, a queda dele foi amortecida. Mas aquilo gerou imediatamente. Eu escutei daqui da minha casa o cara caindo lá da árvore. Então, olha só, a vizinha, dona da casa, nem estava em casa. Ela contratou uma pessoa, sem papel, sem nada, para essa pessoa ir lá desempenhar uma atividade que envolve risco, que talvez essa pessoa não tivesse o treinamento, não tivesse os equipamentos de segurança, não tivesse nada para fazê-lo. Mas diz, eu faço, estou precisando do dinheiro, foi lá, trepou na árvore e meteu o facão. Este homem caiu, e na hora que ele caiu, o vizinho do lado gritou, acode aqui, não sei o quê, todo mundo naquele barata voa, vai lá Luiz Maia para correr para saber o que está acontecendo. Vai lá e fala assim, gente, é o seguinte, primeira coisa, ninguém mexe nele. Ele está falando, está acordado? Tá ótimo. Então ninguém encosta nele. Segunda coisa, vamos chamar o SAMU. E vamos rezar para o SAMU chegar em aldeia rápido. Então, por sorte, devia estar aqui a viatura por próximo, não tinha saído e tal. Em menos de meia hora, chegou o SAMU. Colocou o senhor dentro lá daquela maca dura, né? Botou no carro e saiu fora, foi para a UPA, foi para o hospital, tal, não sei o quê. Eu corri, liguei para a vizinha e falei assim, olha, vizinha, é melhor você se ligar, porque aconteceu isso, isso e isso. Aí ela ficou desesperada e foi correr atrás, saber, eu acho que foi atrás da informação, foi à UPA procurar o senhor e tal, e a coisa se resolveu, tá? O senhor não teve nenhuma sequela, foi apenas uma luxação, um probleminha, uma semana depois estava tudo bem. Acabou a história aí? Não, não acabou a história aí. Passa um ano depois, quem está precisando fazer a poda na sua casa é o Luiz Maia. Aí o Luiz Maia vai procurar o senhorzão de 50 anos? Não vai. O Luiz Maia é um sujeito extremamente avesso a risco. Ele é mineiro, quer dizer, só por ser mineiro já é uma criatura desconfiada. Gente, para quem não conhece, o mineiro é um pouco o matuto, tá? É o matuto aqui do interior de Pernambuco, que tem um certo conservadorismo, tem uma prudência maior do que a gente vê aqui na capital, mas também tem uma certa sabedoria de observar as coisas e tentar não falar demais, tentar não se expor demais, tem um pouco dessa característica. Então, corri atrás e fui buscar uma pessoa. Na hora que eu encontrei, não, tem um sujeito que faz esse serviço. Aí eu liguei e falei assim, vem cá, você tem algum tipo de certificado, de credencial sobre esse serviço? Não, não existe nada disso, não. Eu disse, tá, tudo bem. Quanto tempo que você corta a árvore? Não, já tem 10 anos. Tá bom. Qual que é a sua idade? Cara, por que você quer saber tudo isso? Eu falei assim, não, é porque eu que estou correndo risco. Eu que vou... Você vai estar na minha casa, exercendo um serviço para mim, em meu nome, e se você cair e se machucar lá, eu sou responsável pela sua vida. Ele falou assim, não, eu sou saudável, tenho tantos anos, tal, não sei o quê, parará, parará. Falei, tá bom. E que equipamento de segurança você usa? Não, a parte de equipamento de segurança, eu tenho treinamento nisso, eu tenho treinamento naquilo, tenho treinamento naquele outro, eu uso a corda assim, assim, assado, eu uso assim, assim, assado. O sujeito passou 10 minutos, Kelly, me explicando tudo o que ele já tinha feito para aprender e para não correr risco, como que ele trabalha um trepado lá em cima, o outro aqui embaixo, uma pessoa atada lá nas cordas, lá em cima da árvore, e o outro aqui embaixo, porque ele laça um pedaço, corta, aí o outro vem, conduz, não tem uma queda do pedaço da árvore, conduz o pedaço da árvore e coloca no chão, disposiciona ali e tudo mais. O serviço que eu contratei custava mais de R$ 1.000 para um dia de trabalho. Aí você fala assim, Luiz, você jogou dinheiro fora, pelo amor de Deus e tal. Não. Primeira coisa, a árvore estava muito grande, estava chegando na fiação, precisava mesmo, era um serviço muito duro. Era 2 pessoas. Você fala assim, mesmo assim você pagou muito caro, você pagou R$ 1.000 para um serviço desse. Eu falei assim, pois eu prefiro, porque na hora que o sujeito chegou na minha casa, já tinha um pedaço de papel escrito que eu escrevi para ele assim, eu, fulano de tal,
assumo a responsabilidade, declaro ter treinamento para desempenhar esse serviço, usarei todos equipamento de segurança, parará, parará. Na hora que ele chegou, já estava surpresinha. Falei, meu amigo, olha só, você está me cobrando um valor caro para fazer esse serviço, eu quero que você assine esse papelzinho aqui. Aí ele leu e falou, não tem problema não. Pô, assinou. Então, olha a diferença das duas contratações, né? No primeiro caso, é um contrato que sai bem barato, mas imagine o que poderia acontecer com essa minha vizinha. Imagine se um senhor de 50 anos cai da árvore, morre, ou perde um braço, ou perde um membro, ou fica aleijado, e o que ela vai ter que pagar? O que ela vai ter que assumir dessa situação? Né? No meu caso, eu não estava completamente livre, não. A gente sabe que tem aí Justiça do Trabalho que sempre vai ter que dizer, não, mas você tinha que ter pedido autorização à prefeitura. Mas você tinha... Eu ainda corria algum risco. Mas no meu caso, eu sabia que tinha um risco, fui lá e tomei todas as precauções para evitá-lo. O sujeito estava vendendo um serviço mais qualificado e tudo, mas ele também sabia que eu tinha me eximido de certa culpa. Alguma coisa que acontecesse com ele lá, o problema era dele. Né? Então, o que a gente observa é que um contrato, ele envolve essa ideia de ser atrativo, né? Precisa ter condições que chamem as pessoas para participar, mas ele envolve também, muitas vezes, condições de quem está assumindo risco e quem está aferindo renda. Quem está aferindo renda para aceitar certo risco. Né? Então, vamos lá. A minha vizinha ganhou financeiramente, mas correndo um altíssimo risco. Ela assumiu o risco de um senhor de 50 anos ficar sequelado na casa dela e passar a ser dependente dela. Né? No meu caso, eu não assumi esse risco. Então, perdi dinheiro lá e tal, mas entre aspas, né? E é sempre aquela história que eu sempre provoco meus alunos. Você tem um carro, comprou o seguro de automóvel, o seu carro naquele ano não foi roubado. Você perdeu dinheiro? Você acha que você perdeu dinheiro? A Clara está fazendo sinal ali dizendo que não acha que perdeu dinheiro, né? Eu também acho que não, tanto é que eu tenho seguro. E meu carro não foi roubado, não acontece dele ser roubado toda hora, eu não estaciono ele em local muito sujeito a esse tipo de evento, mas de toda forma eu estou pagando pela minha tranquilidade. Tá, então, nessa discussão dessa semana, a gente pega uma amplitude maior, um olhar maior sobre o que é contrato. E por que a gente faz isso, gente? Porque nós estamos tentando, nessa disciplina, mostrar para os nossos alunos que empresa é um negócio muito mais interessante, muito mais admirável do que a maioria das pessoas sabem. A empresa, ela agora, aqui na nossa discussão dessa semana, ela está sendo discutida sobre a ótica dos múltiplos contratos que ela tem dentro dela. O contrato do dono com o CEO, né, com o presidente da empresa, o contrato do presidente com a sua diretoria, que são pessoas da sua confiança, como é que é essa relação, quem que eu trago para cá, quanto que eu quero pagar, o contrato de cada chefe de setor com a sua equipe, como que existe ali um acordo, eu vou segurar aqui para você, vou deixar você chegar um pouco mais tarde quando você tiver que levar seu filho na escola, você, por outro lado, vai me ajudar aqui, ficar um pouco mais tarde nos dias tal. Tá, então, existe uma série de contratos como esse. E a gente quer olhar para a parte da atratividade do contrato, de como que ele tem as cláusulas, as condições para que o interesse investido ali no contrato seja defendido, seja realizado, né, que o serviço seja feito a contento. E a gente tem a discussão sobre risco e remuneração das partes, que lá a gente acaba dando um nome para uma coisa muito interessante chamada renda residual. Mas eu falei muito... Eu queria falar um adendo, que uma visão das mais ricas de empresa, e é essa que está visão que nós estamos estudando agora, é porque não há razão nenhuma para aprofundar, é a chamada
empresa como um locus de contratos. Locus no sentido como um local onde se aglomeram, onde se juntam contratos. Então, essa é uma definição moderna de empresa. Uma empresa é meramente um locus de contratos. É uma empresa, se você pensar, pô, mas o que é mesmo uma empresa? Não vai dizer que a empresa é a sede, é os prédios e tal. Um pode dizer, são as pessoas que. Ok, ok. Mas para eu olhar de uma maneira teórica, de uma maneira geral para a empresa, uma bela visão da empresa, uma empresa é um locus de contrato. É um espaço onde se reúne um conjunto de contratos, todos eles girando em torno de objetivos bem determinados. Mas essa é uma visão muito moderna, muito bem desenvolvida de uma empresa. Empresa é meramente um locus de contratos. Então, contratos de propriedade, contratos de todo tipo, mas aquilo ali, a empresa é um locus de contratos. Tem que ficar ciente que se a gente tivesse o curso fosse de teoria da empresa, seguramente um tópico que ia ser muito desenvolvido era a empresa como um locus de contratos. E de alguma forma isso está sendo também deixado de lado, porque em alguns cursos que a gente já deu também essa parte de locus de contrato já foi explorada. Vamos lá. O que você achou dessa história aí, Kelly? Eu não tinha te contado essa história do cortador de árvore aqui, não. Bom, mas eu não precisaria que você me contasse para eu perguntasse como o Luiz fará para contratar um jardineiro ou um podador, e eu contaria o resto da história. Não precisava você contar a história, eu contaria, porque eu saberia exatamente como você faria essa contratação. Exatamente. É por isso que eu sempre digo que quando eu preciso de uma decisão madura, uma decisão de uma pessoa mais experiente, procuro Luiz Maia, porque cada ano de um mineiro vale por dois do meu. Então, como ele é bem mais velho do que eu, tudo que toda vez que eu preciso de alguma coisa que existe ponderação e não, que eu tendo a resolver em microsegundos, falo com o Luiz Maia, a primeira coisa que não é bem assim, pronto, esse não é bem assim, aí eu vou escutar toda a visão mineira do problema. Mas é isso. Se você me perguntasse como é que eu resolvi, eu diria que você tinha resolvido assim. Agora, só achei estranho que você não fez nenhuma consulta à prefeitura, nenhum órgão, mas tá bom. Estava liberal nesse dia. Não, o meu grau de assunção de risco é limitado, né? Assim, eu sou avesso ao risco, mas também nem tanto, né? E a gente sabe que também lá no caso de uma prefeitura entraria outros riscos, né? Que é a pessoa falar: não, pode deixar, eu dou um jeitinho para você, me paga aí uma. Eu tenho um colega meu e de Luiz Maia, que ao ir para os Estados Unidos e ao saber que o avião sobrevoaria a selva amazônica, não teve qualquer dúvida. Se vacinou contra a malária. Que caso o avião caísse, ele não pegaria malária. E eu falei, pô, tem nem ideia do que é um avião cair numa mata, que na hora que uma merda dessa cair numa mata, a única coisa que você quer escapar, saber se você escapa. E se você escapar com 10 malárias, você está bem na foto. É igual o cara levar, então, levar uma caixa de fósforo também, porque vai que, né, ele precisa fazer fogo na mata. Tá bom. Pois é. Gente, olha só, nós temos agora dois caminhos. A gente pode dar uma passada geral nos slides da aula, só para comentar um pouquinho elementos aqui e dali da aula que vocês ainda vão assistir, ou a gente pode ir para a solução de questões do questionário. Então, vamos ouvi-los um pouquinho aí, o que vocês têm em mente, ou até perguntas sobre essa introdução que a gente já fez. Pelo chat ou pelo microfone. Gente, vamos participar um pouquinho, por favor. Democraticamente, vou dar logo minha opinião. Acho que a gente já tem que ir direto na resolver as questões e o tempo que sobrar a gente retoma para a matéria, porque vai que toma muito tempo nessa discussão e não vê as questões, eu acho que não está legal, não. Então, é fazer as questões e o tempo que sobrar, vamos para discussões. Então, acho que democraticamente podia ficar resolvido assim. Tudo bem, mas são todas as questões ou tem alguma Não, a específica? questão do
do questionário, perguntar aos alunos quais são as dúvidas nos questionários, ou no questionário É, específico. a resposta que o professor mais não quer ouvir é quando você fala assim, qual é a sua dúvida? E o aluno fala assim, tudo. Tudo. É. Pô, aí você não estudou. Eu sigo, professor, eu sigo o que o professor Keller está falando, porque está mais fresco, né? Todo mundo, acho que a maioria respondeu até ontem. Pelo menos se for responder, a segunda só. Eu estava meio em dúvida, depois eu tirei minha dúvida depois que enviei, foi que eu vi que eu tinha errado, mas queria ver se for responder a segunda, por Tá favor, bom. beleza? Vamos começar com a segunda e se alguém quiser mais de alguma coisa... Ah, tem alguém, a Camila, falando assim, professor, o senhor pode falar um pouco sobre renda residual? Bora. Nós vamos cuidar do questionário, depois a gente vai fazer essa passada aí, e eu garanto que a gente não termina essa aula sem falar um pouquinho de renda residual, porque ela realmente é a parte que, às vezes, dá um pouquinho mais de dúvida para entender. Aí nós vamos dar exemplos bem claros disso, tá bom? Vamos embora, então. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu ver se eu já estou com as perguntas abertas aqui. Atividades da quinta semana. Pronto, está aqui. Então, vamos lá. Botãozinho para cá, botãozinho para lá. Uma janela. Vocês estão vendo que eu estou com obra aqui em casa hoje, né? Tem uma picareta. O cara está trabalhando a semana inteira aqui, Kern. Você adivinha qual hora que ele resolveu quebrar as coisas? Não sei, eu quero saber o contrato. Esse contrato envolve pouco risco. Tem uma Uhum. empresa, tem uma empresa por trás, aí é mais fácil. Okay. Quando tem uma empresa, a gente tem mais segurança. Vamos lá. Questão 2, né? Vou ler aqui e vocês, por favor, me acompanhem. Mais uma vez, identifique a afirmativa falsa entre as que são apresentadas abaixo. Vamos ler uma por uma. A primeira. Ao permitir a separação entre funções de proprietário e gestor de negócios, as empresas tornaram-se... Eita, que tá sumindo, peraí. Deixa eu ir para a resposta que é mais fácil. A gente lê a partir das respostas. Questão 2. Ao permitir a separação entre as funções de proprietário e gestor de negócios, as empresas tornaram-se uma solução mais flexível, adaptável a diferentes contextos. Essa daí é pouco controversa, ninguém teve dúvida em relação a ela. Aí a segunda diz assim: o principal é sempre uma pessoa ou grupo de pessoas sem talento e sem disponibilidade para gerir negócios. Gente, aqui vai a regra de vestibular, né, de SISU. Toda vez que tem a palavra nunca ou sempre, você já desconfia. Né? Então, aqui está dizendo, o principal é sempre uma pessoa ou grupo de pessoas sem talento e sem disponibilidade para gerir negócio. Ora, quer dizer que se o Bill Gates resolver ser sócio de uma empresa de, sei lá, de mobiliário, de móveis, uma indústria de marcenaria, quer dizer que ele não tem talento nenhum para gerir a indústria de marcenaria? Não, ele tem talento para fazer aquilo, só que ele não quer. Ele quer usar o tempo dele para outra coisa. Então, ele sendo sócio daquela empresa, ele não quer dizer que ele não poderia, é só que ele quer diversificar, por exemplo, os negócios dele, né? É uma das grandes vantagens que a gente falou do ponto de vista sistêmico. A existência da empresa e a possibilidade de separação entre gestor e o principal, ou de agente e principal, é justamente porque essas pessoas extraordinárias, chamadas empresários, elas podem se dedicar a múltiplas funções. Elas podem estar em 10 setores diferentes, elas podem estar em, né? E com as 24 horas por dia delas, não teriam como fazê-lo. Completando alguma coisa, Kerly? Ou vou seguindo? Não, em frente. Tá, a terceira afirmativa, só para confirmar que a gente marcou a certa lá na segunda. A informação assimétrica, no contexto do problema da agência, geralmente refere-se à dificuldade de o principal observar o empenho do agente em favor da organização. Isso é verdadeiro. Então, não é a falsa que a gente está procurando. E a última diz: o uso de tecnologias nas empresas, como monitoramento por câmeras, não elimina uma série de problemas identificados na teoria agente principal.
Ô, gente, a gente sabe que a tecnologia, ela vai cada vez mais invasiva. Daqui a pouquinho você vai chegar numa empresa, vai colocar um detector de batimento cardíaco, vai ter lá uma câmera capaz de ler a dilatação da sua pupila enquanto você está fazendo seu trabalho. A gente sabe que a empresa tem meios cada vez mais complexos e mais potentes para tentar aferir o grau de empenho, o grau de dedicação das pessoas. Mas é impossível fazer isso de uma maneira perfeita, né? Então a gente não elimina, a gente pode até reduzir o risco de alguns problemas, né, de comportamento indesejável, tudo mais. Então, só para dar um exemplo aqui, tá? Colocar a coisa bem palpável. Eu trabalhava até recentemente num órgão da administração aqui da universidade, e existia câmera na entrada do nosso escritório ali. Mas não existia câmera em todas as salas. O que acontece se você chegar numa sala em que você está o tempo todo vigiado por câmera? Aquilo é muito desconfortável, aquilo é um símbolo de desconfiança, aquilo pode gerar até o efeito contrário do que eu imaginava. Né? Eu achava que eu ia assegurar que as pessoas trabalham de uma maneira honesta, franca, dedicada, e ao colocar a câmera, eu posso gerar nas pessoas a ideia de falar assim, não, esse cara não confia em mim, esse cara fica me vigiando o tempo todo. Então, às vezes uma empresa adota aqueles cubículos, né, aquelas baias, mas em algumas empresas as baias são grandes e tampam até em cima. Outras não, outras têm vidro separando, porque dá aquela visibilidade, aquela transparência, todo mundo está se vendo e tal. Então, é preciso haver uma certa sabedoria, e enquanto você vai expor as pessoas a esse monitoramento por câmera e tal, e quanto que você vai confiar também, porque o contrato também envolve confiança. Né? Sempre vai haver algum grau de confiança, por mais que você queira monitorar. Então, é por isso que a gente tem contratos de experiência, a gente contrata uma pessoa, antes dos 3 meses a gente pode demitir sem muito problema, sem muita confusão com o sindicato, nem nada, porque é a parte da experiência. Então, assim, essa afirmativa aqui até enganou algumas pessoas aí, 2 pessoas, mas não há como eliminar. E o próprio monitoramento excessivo traz problemas também nesse alinhamento ou nesse desalinhamento de agente principal. Não é isso? Uhum. Isso. Qual outra questão aí? Olha para mim no chat, o que eles postaram aí, por favor, quer? Acho que não tem nada de... Gente, abrem um microfone aí, se vocês querem que eu olhe a questão Eu tô vendo 3. aqui no chat. Oi? A Clara achou engraçada somente isso. E a renda residual da Camila continua na ordem do dia, mas vamos continuar no questionário. Pois é. Deixa eu ver alguma que as pessoas erraram mais aqui, ó. A quinta, muita gente errou. Então vamos dar uma olhada na quinta? Sim. Vamos lá. Sobre as formas que a governança corporativa busca enfrentar. Sobre as formas que a governança corporativa busca enfrentar os problemas da agência. Está mal escrito isso aí, hein, seu Luiz Tá mal Maia? escrito. É, tá mal Qual das escrito. afirmativas abaixo é falsa? Vamos ver a primeira. Auditorias externas, como o próprio nome revela. Cadê? Aparece aí. Auditorias externas, como o próprio nome revela, são exemplos de controle externo. Como é que isso é uma afirmativa falsa, gente? Essa não. Essa aqui me surpreendeu, mas enfim. Eu acho que a pessoa pode ter achado óbvio demais. Não, já achei. Achou que era verdadeira. Achou que tinha que procurar a resposta verdadeira, marcou a primeira que viu que era verdadeira. Mesmo assim, tendo colocado falso aqui, ó, em letra maiúscula, mas a pessoa não prestou atenção. A segunda diz assim: ao contratar profissionais independentes e experientes para um conselho fiscal, a empresa está adotando boas práticas de monitoramento interno. Gente, essa enganou muita gente, mas essa daqui é importante que a gente fale, tá? Conselho fiscal, mesmo com membros
independentes, né, membros do mercado, que não são gente da família, dos sócios e tal, podem ter representante de sindicato, pode ter representante do que for tal. O conselho fiscal é controle interno, tá? Faz parte da estrutura da empresa. Aqui no condomínio, aqui onde eu moro, tem conselho fiscal. Os membros desse conselho fiscal são proprietários de casas dentro do condomínio. A gente poderia ter um membro que era, sei lá, representante da prefeitura de Camaragibe, poderia. Mas enquanto ele estivesse dentro do conselho fiscal, ele tinha que atuar em nome do condomínio. Tá? Então, isso aqui é uma forma de controle interno, tá bom? Muita gente errou. Quando a gente coloca a questão de pessoas independentes, parece que é externo, mas essa é uma questão que não é uma pegadinha, tá, gente? Isso é importante entender. A função do Conselho Fiscal é para melhorar internamente. O Conselho Fiscal não está ali para aplicar multa, para fazer denúncia a órgão de vigilância. Não, o Conselho Fiscal vai lá e chama o presidente, o diretor, se ele vê alguma coisa errada, e fala assim, dê explicação, porque senão você vai perder seu emprego. Então, é parte da estrutura interna da empresa, tá bom, gente? Aí vem a terceira, diz assim, a existência de canais anônimos para denúncias constitui iniciativa de monitoramento interno. Função que pode ter como referência a lucratividade para os sócios e a boa imagem da empresa na comunidade. Então, vamos lá. Se você coloca lá uma caixinha de sugestão, coloca lá um telefone, né? Os americanos tinham muito esse negócio de uma hotline, uma linha de ligação anônima. Você liga naquele número e aí você não precisa se identificar. É tudo isso interno, tá? Então, isso daí pode ter como referência a lucratividade? Pode. Ora, se internamente um funcionário da minha empresa observa que o outro está subtraindo, né, algum recurso da empresa e levando para casa, ele pode anonimamente fazer a denúncia e quando ele está fazendo isso, ele está protegendo a lucratividade do sócio. Ele está evitando que a empresa tenha uma perda material. Outra coisa é quando ele vê alguém correndo risco. Então, lá no caso da minha vizinha aqui, a empresa sendo a casa dela, então alguém da casa dela que tivesse, uma pessoa que tivesse na casa dela pudesse falar, olha, Lili, esse negócio daí é uma loucura. Você está contratando uma pessoa sem cuidar dos riscos que ela está correndo ali. Você está assumindo esses riscos, tal. Então pode estar pensando também na lucratividade, na questão financeira, nos impactos financeiros de uma má conduta interna da empresa. E pode ser relacionada à boa imagem da empresa na comunidade? Sim, também pode. Por quê? Porque um funcionário que observa um nível elevado de ética dentro da sua empresa, ele defende a sua empresa para a sociedade. Ele fala, não, aqui a gente é diferente, não, aqui é isso. A imagem que o funcionário leva quando ele sai da empresa e vai falar sobre a empresa e vai, de alguma forma, dialogar na sua vizinhança, na sua comunidade, tudo aquilo vai definir a relação que as pessoas têm com aquela empresa. O exemplo interessante nesse caso é a relação que a nossa universidade tem com a sua comunidade. Aí você vai dizer, como assim, Luiz? Bom, primeiro, vamos lembrar que a universidade é pública, mas ela é uma empresa pública. Ela tem funcionários, ela tem, entre aspas, lá um presidente, ela tem um monte de cadeias hierárquicas de comando, um monte de instâncias de decisão. Tá, então a universidade vai lá e escolhe assim, nós vamos ser abertos. Como assim nós vamos ser abertos? Ninguém precisa apresentar identidade para entrar na universidade. Ninguém precisa preencher um formulário, ninguém precisa... A universidade é aberta. Qualquer pessoa vem andando na rua e entra na universidade. Sim, mas isso aí tem um risco, as pessoas podem roubar coisa lá dentro e tal, tem que pôr grade nas janelas por causa disso. É verdade, mas a gente fez essa escolha. E aí, essa escolha foi boa, foi ruim? Bom, vamos lá. A gente não tem tantos
casos de roubo dentro da universidade, mesmo porque a gente tem uma vigilância terceirizada, contratada, motorizada e tudo mais. Mas tem muita gente que vive na comunidade de Dois Irmãos, de Sítio dos Pintos, e que entra na universidade para colher frutas. E as vende na rua, em frente à universidade. Monta lá a sua banquetazinha e vende fruta, pão, vende, o que mais? Vende manga, de árvores frutíferas dentro da universidade. Ora, então, que a universidade seja um ambiente resguardado, limpo, protegido e aberto, faz com que a comunidade que tem ali uma relação com aquela empresa tenha uma relação boa. A outra coisa é o caso do campo de futebol. Eu não quero me estender demais, para não parecer que só eu que tenho a verdade aqui, eu quero ouvi-los também. Mas a gente já enfrentou problemas lá na universidade, quando crianças muito pequenas apareciam para jogar bola no final de semana, sem acompanhamento de nenhum adulto. Aí os vigilantes observavam aquilo, falam, bom, não, tudo bem, tem aquele horário que as pessoas estão no campo de futebol e tal. Daí a pouco os garotos começaram a subir numa laje e brincar no alto de uma laje, de um prédio lá. Na mesma hora, os seguranças foram lá e chamaram os meninos todos e falaram, não, tá todo mundo expulso, tá todo mundo embora da universidade. Aí a turma veio reclamar, tinha pai de garotos lá querendo reclamar, procurando a reitoria para reclamar e tal. E a gente falou assim, não, meu filho, olha, é o seguinte, se você não está cuidando dos seus filhos menores de idade, pequenos, subindo aqui na laje, a gente tem que tomar essa... Aí a pessoa, não, eu não sabia que eles estavam fazendo malcriação aqui, me desculpe e tudo mais. Então, a imagem que a Universidade Federal Rural de Pernambuco tem na comunidade tem muito a ver com as regras e o comportamento interno do funcionário, o monitoramento, a vigilância que a gente tem internamente. Então só para confirmar aí a última, então já sabem que a última, que vai ser a falsa, diz assim, entre os contratos de incentivos, encontram-se o direito à participação nos lucros, os prêmios por superação de metas e as despesas com equipamentos de segurança. Opa! Despesa com equipamento de segurança é contrato de incentivo? Não, isso não é contrato de incentivo, gente. Isso aqui é saber lidar com risco. Não está dizendo assim, eu vou trabalhar lá porque lá o EPI é indispensável. Isso não é uma coisa que faz alguém trabalhar com mais empenho, mais dedicação, a empresa gastar muito com equipamento de segurança. É assim, a gente pode até imaginar que existe algum efeito assim de longo prazo, de subliminar, de que a pessoa se sente mais valorizada, mas a realidade desse Brasilzão é que fazer os nossos empregados usarem equipamento de segurança é difícil. Entra numa obra de construção civil aí, de uma construção de um prédio, de uma casa, é um custo que o mestre de obra tem para cobrar todo mundo. Não, você tirou o capacete, vai botar o capacete. Você está mexendo essa massa aí e não está usando luva, vai botar a luva. Não, essa bota que você veio hoje está rasgada, não vai usar com essa bota não, vai ter que ser outra. É difícil fazer o funcionário usar equipamento de segurança, tá, gente? Nesse caso aí é o contrário, tá? Professor, licença, Juliana está pedindo para participar. Ela está colocando aqui no grupo. É porque quando a gente compartilha, realmente não aparece. Pronto. Eu estava ouvindo uma buzininha ali, mas eu não associei. Obrigado, Clara. Então, comentários, reclamações ou sugestões no chat ou no microfone. Tudo bem, gente? Professor, sobre essa questão das empresas de estarem abertas a essa comunidade, eu sempre questiono, e o senhor colocou um caso muito, muito bom, sabe? Que é sobre esse de, a empresa está aberta, um exemplo, a rural está aberta para ir lá e as pessoas da comunidade podem pegar as frutas que estão ali e levam mais uma sustentabilidade, sabe? Mas, independente da empresa, e aí eu vou colocar a universidade como centro agora, né? A gente pode pensar também
assim, não só para aquele meio sustentável daquele momento da vida, das pessoas daquela comunidade interna. Isso eu vejo para qualquer empresa, não só para a universidade. Mas sabe como a gente pode contribuir para aquela comunidade avançar daquele ponto onde está? Né? Então, eu acredito que, um exemplo, a rural, diante de tantas frutas que tem lá dentro, como fazer uma plantação melhor, como envolver a comunidade para fazer a horta, enfim, né? E daquilo ali tirar algo que realmente vai aprender, vai agregar mais para a vida da sociedade, da comunidade. Então, é cabível esse estar aberto, mas toda empresa, eu acredito que ela é capaz de fazer com que aquela sociedade aumente o nível, né? Mais ou menos. Eu acho que você tem toda a razão, Clara. E assim, eu ainda olho para a nossa universidade, vou fazer aqui um comentário que talvez algumas pessoas não gostem, tá? Mas eu ainda olho para a nossa universidade e vejo aquele campo de futebol na frente da universidade, eu acho aquilo muito atrasado. Eu acho que aquilo é um serviço que é oferecido à comunidade. Tem muita gente que pratica atividade física caminhando ali. Final de tarde, a gente vê em volta daquele campo um monte de gente fazendo caminhada. Então, isso é legal. Eu vejo isso como algo valoroso da universidade na sua relação com a comunidade. Mas eu acho que campo de futebol... objetivo agora. A gente podia ter coisa melhor. A gente ainda podia ter... né? Não é bem utilizado ainda. E é uma coisa assim, que todo canto tem campo de futebol. Então, assim, eu acho que a gente poderia ter áreas ali para oficinas de, né, de atividades comunitárias. A gente podia ter uma área mais arborizada. Aquilo podia ser uma espécie de uma praça, né, com mais árvores, com mais animais, com mais pássaros e tal, que as pessoas passassem. A gente não dá valor, tanto como se dá no resto do mundo, à praça pública. A praça pública é um ambiente de convivência que acaba criando uma espécie de um vínculo entre as pessoas da comunidade, criando oportunidade para as pessoas se encontrarem. E quando é campo de futebol, fica muito seletivo. Vai para ali, a maioria são homens entre 12 e 50 anos. Os mais velhos não vão, as mulheres, na maioria, não vão, ainda tem, claro, tem mulheres que gostam de futebol, mas nem todas. Então, tem, assim, acaba sendo muito convencional. Eu tinha vontade de, sei lá, uma situação em que fosse democrático, fosse decidido, eu ia votar para aquilo ali ser uma área mais eclética, mais usada de forma a atender outros públicos da nossa comunidade. Mas você tem toda a razão, isso daí marca muito, e as empresas estão começando a acordar para essa história. Então, tem casos de empresas que fazem oficinas gratuitas de treinamento de algum tipo de serviço que pode virar uma geração de renda para aquela pessoa, e no final da oficina ela vai lá e escolhe as 3 ou 4 melhores pessoas que participaram e convida para trabalhar. Então, é uma maneira de captar recursos, né, de atrair pessoas talentosas, mas mesmo as pessoas que não ganharam emprego, ganharam um treinamento, ganham um certificado, desenvolvem uma habilidade e podem fazer uma renda ali dentro da comunidade e tal. Eu acho que esse século XXI, Clara, a gente vai ouvir mais e mais falar sobre geração de renda comunitária, porque me preocupa muito a ideia de que a gente dá R$ 600 na mão de uma pessoa e ela vai lá e compra produtos chineses. Nada contra o chinês, eu adoro, eu tenho alguns produtos chineses aqui em casa. O problema é só que quando isso acontece, a renda que eu coloquei na mão daquela pessoa rapidamente evadiu, rapidamente foi embora, ela não circulou o suficiente localmente. Deixa eu interromper meu microfone aqui, que a zoada agora aumentou. Vou passar a bola para a Kerly. Beleza. Pronto. Eu creio que a questão do questionário está resolvido, ou pelo menos os pontos principais foram discutidos. Acho que devemos voltar para o tema fundamental dessa aula, que é a parte de contratos, e lembrar continuar a discussão do ponto que os contratos têm que ter duas características muito claras. A característica de tem que ser aceito, porque se não é aceito,
não tem jogo. É como eu digo, bom, se o contrato você não é aceito, não começou a jogar. Então, tem que ser aceito. Então, o contrato tem que ter essa característica. E segundo, depois de aceito, o contrato, estou dizendo um contrato perfeito, um contrato tem que ter incentivos para que a parte contratada atue de acordo com o interesse do contratante. Então, vejamos, a gente está olhando agora os contratos do ponto de vista do agente, do principal e do agente. Então, o principal tem que ter um contrato que primeiro seja aceito pelo agente, caso contrário, não tem jogo. Mas em aceito, vem a seguinte pergunta: e esse contrato tem incentivos para que o contratado, de fato, execute as ações necessárias para cumprir o interesse do contratante? Então, vai ter jogo, vai, sim, mas o cara vai ter incentivo para jogar, para querer ganhar o jogo no. Ou somente ele aceitou? Então, por exemplo, vamos imaginar, isso vai depender muito de questões de risco. A gente não tratou nada disso matematicamente, mas pode tratar isso de uma maneira muito simples, do ponto de vista empírico. Vamos ver. Suponha que você tem uma pessoa que não é avessa ao risco, que gosta de tomar risco. Ora, uma pessoa como essa, se eu for o principal, eu vou dizer a ele o seguinte: vamos pensar que seja um negócio. Eu tenho um negócio e tem alguém que não é avessa ao risco. Eu digo, ó, tu me aluga, me vende, me paga todo mês 50 mil de renda e toca esse mercadinho para lá. Eu só quero que você me pague 50 mil por mês. Tem Então, arrendamento de restaurante, Kelly. pois Tem gente sim, que restaurante é arrenda muito comum, arrendamento é uma prática muito mais usual do que a gente imagina. Então, o cara arrenda o restaurante, o mercadinho, o açougue, e diz, ó, tu me paga essa renda aqui. Então, primeiro, o risco foi colocado todo no agente, todo no agente. Então, se o cara que você vai contratar, ele é uma pessoa que não é avessa ao risco, propõe a ele um contrato de arrendamento. Beleza. Agora, se o camarada é avesso ao risco, seguramente risco, geralmente o contrato mais usual, todo mundo sabe como é um contrato mais usual. Estou falando de contratos, deixa separar bem. Aí você diz, por que meu contrato não é assim? Geralmente os contratos são, digamos, de alguém que você não pode controlar muito bem, ou que precisa incentivar. Você diz, ó, eu te dou uma parte fixa, te pago arrendamento, nem pensar, porque eu não quero assumir todo o risco. Você vai chegar, dificilmente você vai encontrar um CEO que vai dizer, tá bom, você me dá a empresa, eu te pago tanto por ano. Praticamente inexistente esse tipo de contrato. Vai dizer assim, ó, eu te pago 1 milhão por ano e tenho mais 1 milhão para, se você atinge determinadas metas da empresa, então, meta financeira, meta de faturamento, meta de lucratividade, o que seja. Ora, esse é um tipo de outro agente, um agente que é avesso ao risco. Quando o agente é avesso ao risco, você deve colocá-lo numa situação como essa. Acaba o contrato o melhor contrato possível, é um contrato onde que você põe uma parte do risco no agente e uma parte do risco no principal. Esse é um tipo de contrato extraordinariamente comum. Mas eu sempre dou exemplo, não sei por conta da, da importância, ou pelo fato de eu ter ido lá e gostado muito, digamos, e no caso da Fiat, a Fiat tem um plant manager que nós vimos, eu e Luiz, quando fomos lá e tal. Eu tenho certeza absoluta qual é o tipo de contrato dele. Eu conheço teoria o bastante para prever o contrato dele. Alguém tem dúvida que aquele plant manager ele não recebe um salário fixo? Alguém do grupo acha que ele recebe um salário fixo? Que ele recebe 40 mil de salário fixo por mês? Não, absolutamente não. Não tem a menor chance de que ele tenha isso.
Por que não tem a menor chance que tenha isso? Porque ele colocaria todo o risco no principal. O risco era todo do principal. Ele simplesmente teria o salário dele já pré-determinado. Convenhamos, vamos dizer que essa pessoa que está lá tem a carreira dele, tem o futuro dele e tal. Mas se o cara amanhece numa segunda-feira de manhã, com um sol belíssimo em Goiânia, com um convite para ir para a praia, extremamente interessante para ele o convite. E o cara não vai dizer, não, tá legal, vamos para a praia, meio-dia eu volto para a empresa e vou cuidar lá e tal. Não há como, não há como. Quer dizer, é um incentivo extraordinário. Bom, de todo modo, no final do mês eu tenho o meu mesmo salário e tal. Agora, se esse camarada sabe que uma parte substantiva do salário dele vem de frequência e de resultados, acima de tudo, de presença e, acima de tudo, das metas que estabelecidas para ser cumprida, é claro que esse cara vai ter um incentivo muito grande, ó, não dá para ir para não, que está cheio de bronca lá e eu vou ter que ir para a fábrica. Então, quer dizer, os contratos, e é por isso que a gente precisa de, quando é o caso de um pouco de matemática, para estabelecer que agentes que são avessos ao risco têm um determinado tipo de contrato ideal, agentes que são indiferentes ao risco têm outro tipo de contrato, e coisa assim. E um problema, uma questão, eu acho que que eu gosto muito de colocar, porque envolve conhecimento que a gente teve no começo do curso, com conhecimentos agora, é a questão de que quanto é que o principal deve oferecer ao agente. Pronto. Essa é uma questão importante, porque é uma questão genérica que serve, aqui nesse caso, e serve em quantidade quase que infinita de situações. Se eu perguntasse assim, poxa, o que é que um agente, em princípio, deve oferecer, o principal deve oferecer de remuneração para um agente? Um agente, claro, um agente que ele pode controlar o desempenho. Ele deve oferecer a ele claramente. Vamos pensar o caso de um trabalho, o cara vai trabalhar na expedição de uma empresa, um trabalho lá, está na parte lá de logística, em logística ele vai fazer o trabalho de expedição. Um trabalho que você está vendo o cara desenvolvendo o trabalho todo lá. Pela nossa teoria, quanto é que ele deve oferecer a esse agente? É um agente também. A minha teoria tem uma resposta claríssima. Ofereça a ele o seu custo de oportunidade. Por que oferecer ele seu custo de oportunidade? Porque você oferecer qualquer coisa acima do custo de oportunidade, você tá perdendo dinheiro, a firma está perdendo dinheiro. Como é que a firma sabe o custo de oportunidade de uma pessoa um despachante na logística? Sabe sim. Primeiro porque as empresas têm história, e as histórias vão fixando esse pagamento. E depois as empresas utilizam serviços que informam a ela quanto se paga, mais especificamente, quanto se paga na área de Recife, nesse tipo de indústria, a esse tipo de serviço. Então, existem pesquisas sobre isso o tempo todo, e as empresas compram esse tipo de informação e oferecem salário, porque, então, esse é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o salário que essa pessoa receberia executando essa ação numa outra empresa. Você pode até dizer brincando assim, ó, essa empresa dá o custo de oportunidade e mais um pouquinho de nada que é exatamente o atrativo. Ok, isso não muda nada. Muda dizer que a referência do pagamento a ser feito no trabalho que eu posso observar é o custo de oportunidade do trabalho do agente. Essa coisa não vale para digamos, os executivos da maneira geral, porque eu não tenho como observar de uma maneira direta o trabalho que eles executam. Eu não tenho. Eu tenho indicadores indiretos, e é aí porque vem toda essa nossa teoria do agente principal e toda essa parte dos modelos matemáticos para tentar estabelecer qual seria o melhor tipo de contrato.
Então, eu acho que pelo menos, já que a gente não tem o tratamento formal, pelo menos tem que ficar claro para todos que contratos é uma coisa muito acima do que a gente imagina uma mera formalidade legal. Não, um contrato não é uma mera formalidade legal, não. O contrato é o estabelecimento de compromissos entre as partes contratantes, que pode ser formal ou informal. Tanto o Luiz, que assinou o papel com, com o podador, quanto a senhora de frente, que contratou a outra pessoa sem nenhum papel, todos eles estabeleceram contratos. E são contratos, do ponto de vista da nossa teoria, são contratos absolutamente idênticos. Quer dizer, contratos de direitos, cessão de direitos, de propriedade, de o que é que você tem que oferecer, o que é que eu tenho que dar de contrapartida, tudo mais. Então, tudo isso é extremamente importante, a ideia de que a gente não está falando de contratos formais e que os contratos formais não são uma coisa para dar dinheiro ao advogado. Não. Os contratos são elementos fundamentais da empresa, tanto é que uma empresa pode ser vista, e é uma boa forma de usar uma empresa, de ver uma empresa como um locus de contratos, o local onde se ajuntam, onde se reúnem um conjunto de contratos. Você pode olhar para a empresa é isso. Os contratos formais e informais que definem aquela empresa, inclusive definem como se dá a distribuição do lucro, do dinheiro, tudo isso está contratado dentro da empresa. Então, contratos são coisas muito importantes, tanto é que não é à toa que deu Prêmio Nobel de Economia. Então, eu só estava só falando isso, Luiz, de certa forma, querendo fechar o tema, até porque os alunos vão ter que olhar o material, tem aí mais de 1 hora de gravação só sobre contratos, que é para ver, e eu queria não esquecer o pedido de voltar para a ideia de renda, né? Voltar para a gente não terminar a aula sem tocar no pedido do aluno, que é uma Boa. explicação da renda diferenciada. Vamos lá, você quer que eu comece? Você começa. Você pode fazê-lo. Tá, então tudo bem. Gente, eu vou começar a comentar aqui sobre a questão dessa renda residual. Eu vou buscar, para apoiar essa minha explicação, o exemplo do arrendamento de um restaurante, tá? Então vamos lá. Uma das maneiras de você é dono de restaurante, uma das maneiras que você, para quem conhece esse tipo de atividade, sabe que é uma atividade extremamente demandante. A pessoa trabalha 7 dias por semana, 10, 12 horas por dia, é muito difícil do ponto de vista pessoal, tá? Então, vamos supor que você é dono de um restaurante, você contrata alguém para ficar parte das noites lá, né? O restaurante fica aberto até tarde da noite, você não quer todo dia ter que chegar em casa meia-noite, 1 hora da manhã. Então, você contrata alguém para ficar lá. Luiz sabe muito bem disso, porque a família dele geria um restaurante na Savassi, em Belo Horizonte, por um longo tempo. Então, ele conhece. Verdade, verdade. Eu vi meus pais o quanto era cansativo para eles, né? O quanto que eles realmente tinham que viver em função daquele negócio. De manhã, de tarde, de noite, era cuidar do restaurante. Tá, então, meu pai vai lá e contrata uma pessoa para ficar durante a noite, no período de 8 de 8 da noite até meia-noite, todos os dias, em nome dele. Tá, quando ele contrata essa pessoa para gerir, para ficar supervisionando tudo ali, obviamente, ele vai ter que pagar, o mínimo que ele vai ter que pagar para essa pessoa é o que a gente conversou aqui, o custo de oportunidade. Não é uma função assim tão especializada que eu não tenha um mercado para ele. Eu tenho um mercado para supervisores. E uma pessoa que foi supervisor numa área, sei lá, de uma indústria de vidro, ele pode ser supervisor numa área de produção de chapas metálicas, pode ser supervisor numa área de agência bancária. Tá? Então, existe lá um custo de oportunidade mínimo que eu tenho que pagar para ele. Mas se eu quero que ele se empenhe pelo melhor funcionamento do restaurante, pelo melhor atendimento aos clientes, assegurando que todo mundo está contente, fazendo um gosto daqui e dali, visitando mesas de clientes mais tradicionais e tal. Se eu quero que ele faça isso, eu vou oferecer para ele um incentivo. Então, se eu estabeleço para esse supervisor um salário fixo,
Eu não estou dando todos os incentivos para que ele trabalhe em meu nome, mas geralmente quem faz isso, de oferecer um salário mínimo, um salário fixo, é dizer assim, eu quero que toda a renda residual seja para mim. O que é renda residual? É aquilo que sobra depois que eu paguei todos os custos da operação do negócio. Então, em grosso modo, ela é semelhante ao lucro, mas existe aí uma série de coisas que a gente usa para apurar o lucro, que tem a tributação, que tem impostos, que tem, enfim, descontos e tudo. Então, a renda residual, nesse ambiente mais conceitual, é aquele valor que sobra para a parte que não recebeu uma remuneração fixa. Então, se eu contratei a pessoa para pagar um salário fixo de 10 mil reais, para ela passar 4 horas por dia, durante o período da noite, de 8 à meia-noite, e cuidar, eu estou falando assim, o seu salário é fixo, o seu retorno é fixo. Portanto, o que girar a mais ou a menos vai ficar comigo. Tá, mas desse jeito eu posso acabar não tendo a pessoa se empenhando o suficiente para fazer. Qual que é a tendência num mercado como esse? Eu chamo a pessoa e falo assim, olha, eu te dou um salário fixo de 8 mil reais e depois, entre 8 e 12 mil reais, a gente vai ver as suas metas, vai ver como que o restaurante está indo, seu salário pode ir até 12, vai sair de 8, no mínimo 8 você tem, mas tem até 12. Quando eu estou fazendo isso, eu estou compartilhando com a outra parte do contrato uma parte disso que a gente chama de renda residual. No exemplo de um contratante de um empregado doméstico, uma empregada doméstica, o valor é fixo, quem está assumindo a renda residual, entre aspas, todos, é todo o dono. Se o trabalho for super bem prestado, se minha casa ficar super limpa, quem ganhou a mais do que esperava com o contrato, fui eu. Se o empregado não cuidou, fez ali só o mínimo para dizer que limpou a casa, quem se lascou fui eu. Mas por quê? Porque a renda residual estava toda do lado de cá. A outra parte estava com um valor fixo. Vamos pegar o outro exemplo, o exemplo lá do Sandro Alves. O Sandro Alves, ele fez o contrato lá com a franqueadora disse assim para ele, você tem que pagar por mês 30 mil reais. Ponto. Vai me pagar 30 mil reais. O que você vai fazer lá é com você. Então, a renda residual está toda no franqueado. É ele que está correndo risco, ele que vai. Então, o que a gente observa é que existe um caso extremo para um lado, o empregado contratado não tem nenhuma renda residual, o rendimento dele é todo fixo. Tem o caso contrário, o contratado lá, o Sandro Alves, ele tem toda a renda residual. Quem está com rendimento fixo é a franqueadora. E tem o meio termo, que é o caso do meu pai lá, dono de restaurante. Ele vira e fala assim, olha, eu te dou uma renda fixa, mas você pode receber todo mês de 8 a 12 mil reais, dependendo de quanto que você se esforçar. Então, se o ambiente está indo bem, se o restaurante está indo bem, está sendo bem elogiado e tudo, aí entra uma outra questão que eles vão ver lá na nossa aula, Kelly, que é a questão do resultado da empresa depender não apenas do agente. A menina ou o rapaz contratado para supervisionar lá meu restaurante pode ter feito tudo certinho, mas era um ano ruim, mas teve Covid-19, mas choveu demais, sabia? Restaurante, choveu demais, a renda cai. As pessoas não têm tanta vontade de sair de casa quando está chovendo. Quando é assim, muitas vezes, no final de semana, de muita chuva, então o que a gente observa é que o resultado de uma empresa está associado ao grau de empenho do agente, mas tem toda uma outra parte que a gente chama de estado da natureza. Tá? No estado da natureza vai ser quaisquer outros elementos que não estão ao controle do agente, mas que podem afetar o resultado daquilo. Como muitas vezes é difícil para o proprietário observar o grau de empenho do agente, como muitas vezes é difícil para o proprietário. Esse telefone hoje, hein?
Como é difícil, às vezes, para o proprietário observar, perceber e aferir o estado da natureza que está impactando a empresa, ele tem realmente que estabelecer um acordo com o agente que seja um acordo flexível. É muito difícil ele falar assim, não, tá aqui, esse é o valor. E muitas vezes o que a gente observa até é que esses acordos que são híbridos, né, que são um pouco fixo e um pouco variável, eles também são variáveis ao longo do tempo. Vai passando o tempo e alguém diz assim, olha, não está dando, eu sei que você está, dependendo das metas, você está me pagando até 12 mil, mas a verdade é que eu estou tendo que ficar aqui até 2 horas da manhã, porque tem cliente que quer estender, quer ficar mais, e são clientes bons, e estão tomando vinhos caros, estão pedindo pratos até depois de meia-noite, e aí tá me sacrificando demais. Ah, não, então tudo bem, então já que você vai fazer esse esforço a mais, nós vamos fazer assim, assim, assado. Quer completar alguma coisa, Kelly? Sim, eu queria lembrar o seguinte, o estado da natureza, quando você está estudando formalmente a questão, você diz que, digamos, isso é função digamos, o rendimento é função do esforço e é função também do estado da natureza. Isso é muito importante na criação de incentivos, porque muitas vezes o agente se esforça, realiza todo o trabalho e o estado da natureza cambia de modo que ele aparece com um mau resultado. Uma epidemia como essa é o ponto exato para você ver uma situação. Alguém pode ter tido um resultado 20% abaixo da média em 2000, nesse ano de 2020, e, no entanto, ter tido um excelente resultado. Por quê? Porque as metas foram sob a hipótese de uma situação normal, e não sob a hipótese de uma pandemia. Então, como é que as empresas resolvem esse tipo de problema? Resolvem, geralmente, estabelecendo grupos de comparação. Então, ao invés de dizer simplesmente assim, você vai ter 10% um incentivo, você vai ganhar 100% a mais do salário no final do ano, se você crescer 20% o faturamento. Ok, mas aí fica muito dependente da situação da natureza. Imagine que a economia bomba, o cara faz um trabalho meia boca e vai ser super premiado, porque, na verdade, ele foi junto com a economia. Ou o contrário, o cara pode fazer um trabalho excelente, a economia vai para baixo, todo mundo para baixo, e, pô, o cara cresceu 10%, sim, mas da meta era 20%. Pô, que negócio injusto, esse negócio foi super bem e eu estou me dando mal, porque não cumpriu a meta. Tá, então, qual seria a maneira natural? Acho que qualquer um de nós pensaria uma maneira de contornar essa situação, estabelecer grupos de referência e fazer o seguinte, ó, o teu incentivo é crescer 10% acima da média do segmento que a gente atua. O teu incentivo, a tua meta é aumentar a lucratividade relativamente a média dos nossos 3 principais concorrentes. Isso é também o que se chama grupo de referência. E você pode imaginar grupos de referências da melhor forma, quer dizer, cada um pode imaginar. Pronto, como é que a empresa. Muitas vezes, um clube de futebol estabelece prêmios de ganhar um campeonato, ok. Mas ele pode estabelecer prêmio também de classificação para uma determinada Copa, Copa A, Copa B, ficar nos clubes que passaram para a fase seguinte, metas de passar para continuar no grupo A no ano seguinte, quer dizer, você tem que saber, quer dizer, e é isso que é feito, que as empresas fazem de uma maneira geral, estabelecer esses padrões de comparação.
Você não. Qualquer técnico vai aceitar um incentivo do esporte, se você for campeão, você vai ganhar 2 ou 3 vezes o que você ganha no seu salário fixo. Pô, o cara sabe que é uma meta extremamente difícil, mas provavelmente uma meta mais provável é dentro dos clubes do Nordeste, se você ficar em primeiro lugar dentro dos clubes, ou dentro dos clubes que são os nossos efetivos competidores, você ganha determinado prêmio. Então, grupos de referência são uma forma de minorar o chamado estado da natureza. Estado da natureza significa dizer que na decisão, nos contratos, o acaso tem um papel importante. E é por isso que, quando a gente está fazendo o nosso curso de uma maneira mais formal, a gente estuda um pouco de probabilidade, porque tem que saber o mínimo, pelo menos de escolha sobre condição de incerteza, para saber, em determinadas situações, qual é o melhor tipo de contrato, mas o contrato que leva em consideração essas informações sobre o estado da natureza, que leva em consideração o perfil de risco do perfil de risco do contratado. Porque você imagine, uma coisa é você fazer um contrato com um tomador de risco. Cara, não, eu tomo o risco todinho e o risco todo é meu, beleza, quer tomar todo o risco? Tá, então me paga um aluguel fixo, me paga uma renda fixa, e aí você se vira, o risco é todo seu. Beleza, se ganhar, ganhou tudo teu, também se perder, perdeu, a perda é toda sua. Ok. Então tem que levar em consideração um contrato, tem que levar em consideração, primeiro, o contrato perfeito tem aquelas condições, a condição primeiro de ser aceito e a condição de criar incentivos para que o contratado haja em função do interesse do contratante. Por exemplo, eu preparo um contrato que o cara aceita e que o contrato diz, ó, se você tiver um rendimento acima de tantos por cento, você ganha uma renda extra. Quer dizer, então o contrato tem as duas partes. Aceito, e dentro do contrato tem itens que levam o contratado a agir em interesse do contratante. Se for um contrato, um salário fixo, isso claramente não cria nenhum incentivo. O cara aceita o salário, mas não tem um salário fixo, não cria nenhum incentivo para agir em função do interesse do contratante. E também tem que levar em consideração que os contratos estão como todos nós estamos submetidos ao acaso, à natureza. Então, submetido ao estado da natureza, que é comum também que os contratos levem em conta o estado da natureza. Quer dizer, ó, inclusive, se lembre que você tem, quando você faz seguro, por exemplo, de automóvel, tem que não vale, por exemplo, para inundações, enchentes e coisas desse tipo. O seguro não está cobrindo, não está cobrindo situações, digamos, de mudança radical do estado da natureza. Beleza. Não, acho que, Luiz, essas ideias aí estão tão claras. Eu acho que agora os alunos têm que ver o material que já está exposto, que já está submetido, e, pois não, João Domar. Ô, mestre, veja só, eu estava vendo alguns textos aqui que ele faz coloca como sinônimo renda residual e renda passiva. Mas em termos de economia, tem diferença conceitual nisso? Ou alguns colocam aqui como direitos autorais, royalties, patentes, imóveis alugados, isso aí entra como renda passiva. Passiva, certo. E aí, e alguns outros textos eles colocam como renda residual ou renda passiva, que não depende diretamente do seu trabalho. Eu só daria minha opinião se eu pudesse ler o texto que você está se referindo. Mas eu compreendo completamente que um royalty, um aluguel, um direito autoral, tudo isso é um tipo de renda passiva, mas eu só daria minha opinião se eu pudesse ver no texto, né? Não sei exatamente. Tá. É assim, a distinção entre renda residual e renda passiva, nem sempre elas são a mesma, tá? Mas vamos lá. A renda passiva é a renda de quem está contratando e não está executando, tá? É a renda aferida por quem não está executando. Então, vamos lá. Foi até bom você falar isso, você fazer essa pergunta, porque a gente pode comentar um pouquinho sobre um dos 2 vídeos que eu coloquei lá como complementares. A gente colocou lá um vídeo sobre concessão de petróleo versus partilha de petróleo,
né, o regime de concessão para a exploração do pré-sal, o regime de partilha para a exploração do pré-sal. Então, tem um vídeo lá falando sobre isso. E o outro é sobre blockchain, né, essa tecnologia que está permitindo desenhar contratos inteligentes. Então, sua pergunta me permite falar um pouquinho sobre isso. Tá, então, se alguém está explorando petróleo, essa pessoa, a renda que ela faz não é uma renda passiva. Quem faz renda passiva, no caso da exploração de petróleo, é quem ou é dono ou ganhou o direito de concessão. Então, vamos lá. Se lá no período do Fernando Henrique, alguém participou de um leilão e ganhou a concessão para a exploração de um determinado campo de petróleo, aquilo ali agora, pelo menos pelo período lá, é dele, entre aspas. Mas ele pode muito bem subcontratar. Ele pode, eu sou concessionário, eu tenho direito a explorar, mas eu vou lá e falo assim, ó, quem faz aqui para mim? Deixa eu ver, Shell faz para mim, Petrobras faz para mim, deixa eu ver, não pegar uma chinesa aqui para experimentar. Tá? A pessoa vem e explora. Tá? Então, a renda passiva vai ser a renda de quem não está, de fato, executando. A renda residual pode ser de renda passiva ou não necessariamente, né? A renda residual pode ser, por exemplo, no regime de concessão, a União entrega aquele campo e fala assim, ó, eu não tô preocupado com o que você vai fazer aí, só que para comprar essa concessão, você vai ter que participar do leilão. Ganhou o leilão, você tem que me dar 3 bilhões de reais. Essa é uma renda passiva. Eu não estou me metendo na atividade. Uma vez que o cara ganhou a concessão, ele pode ter renda passiva ou renda residual. Ele pode também falar assim, não, eu vou contratar alguém para fazer. Né? E aí ele também passa a ter uma renda passiva. Então, a renda ser passiva é uma característica. Frequentemente, ela coincide com renda residual, mas não necessariamente. Não sei se eu resolvi ou compliquei mais, mas de toda forma, vocês ainda vão ter que assistir um vídeo lá. Deixa eu perguntar se alguém conhece esse mercado de petróleo, entre os 10 alunos que nós estamos em sala, se alguém já leu e conhece o mercado de petróleo, se tem opinião sobre o regime de partilha, regime de concessão. Silêncio total? Silêncio absoluto? Ó, o Rodrigo disse que não conhece. O Elidomar está ali caladinho também, está esperando ver se alguém fala alguma coisa. Tá, gente, olha só. Essa é uma discussão super polêmica no Brasil, porque houve uma mudança, né? Até recentemente, até antes do pré-sal, principalmente, a gente estava adotando um regime que era principalmente de concessão. Então, o que acontecia? A gente tinha estimativas muito grosseiras sobre qual que era o potencial de exploração de um determinado campo, e o investimento que se faz para explorar um campo de petróleo é muito grande. O governo, sempre com falta de dinheiro, a Petrobras também, já com muito capital já imobilizado em outras explorações, não conseguia iniciar novos poços. Então, ela tem lá uma estimativa geral de quanto que deve gerar de petróleo a exploração de um certo campo, fala assim, olha, os estudos geológicos estão aqui, a chance é tanto, o potencial de exploração é tanto, está aqui, e abre o leilão. Esse era o modelo convencional, tá? Que vigorou durante muito tempo. Nesse caso, o governo estava principalmente interessado em saber o valor da concessão. Qual que era o valor que ia ser pago para ter o direito à exploração. Ah, não, mas tem também royalties. Sim, também tem royalties que vão ser variáveis, né? Conforme tire mais petróleo, o governo também faz uma renda variável. Então, mesmo um regime de concessão, ele constitui uma espécie de um regime híbrido, nesse sentido nosso de um contrato, tá? Ele é híbrido no sentido de que você tem renda residual, um pouquinho, em termos de royalties, e você tem uma renda fixa, que é a concessão, a garantia que você tem de explorar aquele determinado campo. De uns tempos para cá, e principalmente a partir do pré-sal, a gente mudou esse modelo. A gente falou assim, não, agora nós vamos para um modelo
em que a Petrobras, ou alguém em nome do governo, participa do investimento e participa do resultado. Então, é quase como se a gente estivesse formando empresas, joint ventures, para a exploração de determinados campos. Então, você tem compartilhamento do risco e compartilhamento do resultado. Por que que a gente andou fazendo esse sistema de partilha? O que que nos levou a mudar de um sistema de concessão para o sistema de partilha? O que que nos levou a, em tese, ficar mais disposto a correr risco? O que que vocês acham? É a ideologia do governo? É a experiência passada? É tentando copiar modelos internacionais? Quem pode chutar aqui ou imaginar alguma resposta? Mestre, eu estou vendo aqui que os países do Oriente Médio optam pelo regime de partilha. E os da OCDE preferem adotar o regime da concessão, que é o modelo estadunidense. Mas a partir do momento que ele assume o risco, talvez ele torne mais atrativo, ele atraia mais investimento. Talvez essa questão do risco partilhado, ele consiga atrair mais investidores. Vamos lá, será que o Brasil, de uns tempos para cá, tem mais dinheiro para botar no petróleo? Será que a gente fala assim, não, negócio de investir em novos campos com a gente mesmo, vamos colocar aí 10 bilhões, pega mais 30 bilhões ali, vamos colocar. O Brasil, do ponto de vista fiscal, né, e a própria Petrobras, nos últimos 5, 10 anos aí, estava no caminho contrário, estava tentando fazer desinvestimento, né, desmobilizar capital que estava aportado num determinado projeto, tentando voltar às suas raízes, assim. Mas tem que ver a questão da particularidade nossa, né, em alta profundidade, né? Nós somos praticamente líder nessa tecnologia de alta profundidade. Então, o capital intelectual nosso, nesse aspecto aí, ele é bem competitivo no mercado. Boa! Agora a gente começou a usar os conceitos do curso, tá vendo? Isso. Aí, ó, a especificidade, o talento, o recurso que a gente vai falar na próxima semana, recursos especiais, o talento especial. Mas existe também um outro elemento. Muito boa a sua resposta, Elidon. Muito boa, realmente muito boa. Existe também a questão do risco, do nível do risco. Porque na medida que você tem estimativas mais precisas sobre qual que é o potencial do campo, se você tem mais confiança, de forma que o risco caia, literalmente, o risco seja menor, você descobre que a vastidão do pré-sal é maior do que se imaginava, aquilo ali cria para você uma possibilidade, ainda que exista risco. Mas existe um potencial. Desculpe interromper. Eu lembro que, quando foi 2007, se eu não me engano, começou essa questão do pré-sal, falou-se do pré-sal futuro, aí vieram alguns técnicos e disseram, olha, a dificuldade de você extrair a 7 quilômetros de profundidade vai ser tão grande que o que você investe para extrair não vai cobrir nem teu custo. Você vai tirar o petróleo dali, mas é uma tecnologia e uma dificuldade tão grande que você não vai ser viável. Alguns disseram, à época. E hoje a gente vê que o Brasil, a maior parte já está vindo de lá. Né? Então, foi uma vitória e foi um investimento que é o diferencial. Olhando do ponto de vista do risco, acho que do ponto de vista teórico, a gente está vendo que isso é uma coisa perfeita, você está falando coisas importantes. Acontece que a gente estava iniciando uma atividade completamente nova. Aquilo tudo era uma atividade com um risco extraordinário. Então, era difícil você encontrar, vamos olhar a nossa teoria de agentes e principais. Quem era o principal? O principal era o Brasil, o governo brasileiro, a empresa brasileira. Então, esse era o principal. O agente que eu estava querendo contratar era um agente para exploração de um poço. Ok. Se esse agente, ele poderia, o outro contrato, você pode pensar assim, se ele for completamente avesso ao risco, eu tenho como fazer um contrato com ele, que é um contrato de arrendamento. Né? Você me paga um arrendamento fixo e aí você fica com o poço. Então, você fica com a concessão do poço.
Mas acontece que uma situação, quando o risco está muito grande, como essa nova situação de uma nova exploração, você não vai encontrar também malucos a esse ponto, não. Então, precisa que alguém assuma o risco. Então, o principal, nesse caso, vai dizer o seguinte: é como se ele estivesse naquele nosso modelo dizendo, ó, uma parte, tá bom, você pode ter fixa, mas uma parte eu vou assumir o risco com você. Se esse negócio der certo, parte dessa renda, aí sim, dessa renda extra é minha e parte da renda extra é sua. Então, veja, a gente pode usar os nossos instrumentos teóricos para analisar exatamente essa situação que você está colocando. Então, perfeito, o que você está colocando é perfeito, mas colocando do ponto de vista da nossa teoria você está com um risco muito grande, uma situação muito nova, dificilmente você vai encontrar parceiros que queiram arrendar, que queiram a concessão pura e simples de sair. Você vai encontrar você vai encontrar um agente que vai dizer, beleza, beleza, agora não sou eu que vou assumir todo o risco, a gente vai partilhar o risco. Então, partilhar o risco significa dizer, uma parte eu vou correr o risco, eu vou fazer esse investimento, mas você também vai fazer. Também vai fazer, porque se essa coisa não der certo, não sou eu que saio daqui com a mão abanando. Se fosse naquele contrato típico de concessão, o que é que acontecia? O cara botava quilômetros e quilômetros de sonda de tubulação, o que seja, imagina. Isso é uma coisa também que tem que ser falada. Parabéns ao Brasil pelo desenvolvimento dessa tecnologia extraordinária. Então, o Brasil desenvolveu essa tecnologia, vai muito bem, vai bem, né? Vai bem, né? Pero ninguém vai querer botar seu dinheiro numa situação dessa. É uma explicação. E mais, como o Luiz falou, um pouco a explicação também ideológica que vem aí, vai dizer, ó, esse negócio a gente tem confiança de que vai dar muito dinheiro, que nós vamos ganhar muito dinheiro nesse negócio, e a gente quer parte desse dinheiro para financiar, no caso do Brasil, a educação, para financiar, tinham todos uns planos de uso dessa renda, como é que eles chamam, renda extraordinária da exploração. Renda residual? Da renda residual, exatamente. A apropriação da renda residual para financiar um plano de desenvolvimento do Brasil, principalmente na variável, no caso da educação, que era a determinante. Então, eu acho que a nossa teoria, a teoria que a gente desenvolveu, é perfeitamente apta para explicar a passagem de um tipo de contrato a outro. E parabéns a você que foi em pontos importantíssimos embora ainda tenha pensado de uma maneira muito formal, mas foi em pontos fundamentais dessa mudança do contrato, de tipo de contrato que a Petrobras estabeleceu. Que a Petrobras não, que o governo brasileiro estabeleceu e que a Petrobras era somente um tipo de agente. O que isso tem a ver, mestre, também, então, não sei, assim, o mestre é que vai dizer, eu me lembrei lá do Ike Batista, com aquelas empresas X dele, não sei o que X, não sei o que X, e muita gente investiu dinheiro ali com aquilo que ele vendia, na verdade, mas depois o pessoal viu que não era aquilo, né? O risco foi muito grande. E aí ele veio depois justificar, dizendo que não, o problema é que quando a gente perfurou, o poço não deu o petróleo que a gente esperava, tal. Mas foi muito essa questão de assimetria de informação, e mesmo de comportamento oportunista, talvez, dele. Que também é bom que fique claro em relação ao Brasil. Nesse ponto de comportamento oportunista no Brasil, é bom que se diga que foi um elemento muito bem tratado, que você está dando o exemplo de Ike Batista, mas se você estudar a história do petróleo, por exemplo, nos Estados Unidos, aí, meu amigo, o comportamento oportunístico foi o elemento, talvez o elemento mais relevante, não é relevante no sentido, mais proeminente, no sentido mais que você dá mais na cara. Era uma luta quer dizer, a regulação naquela época era praticamente inexistente, então era uma luta de titãs, e aí, meu amigo, o comportamento oportunístico era um elemento determinante, que não foi absolutamente o caso do Brasil. Tinha um marco
regulatório claramente definido, de modo que esse comportamento oportunístico ficou muito, muito atenuado no caso do pré-sal. Concorda, Luiz? Concordo inteiramente. Agora aqui, gente, nós estamos chegando às 10 da manhã e nós só não tivemos tempo de falar um pouquinho sobre blockchain, tá? Que é essa tecnologia de registros de contratos de uma maneira descentralizada. Nós vamos ver se a gente coloca alguma questão no questionário sobre blockchain, mas vamos colocar questões bem levezinhas, porque a gente não teve muito tempo de falar aqui. E a gente vai voltar essa questão lá no nosso próximo encontro, tá? Mas eu acho que é uma questão que a gente não pode passar batido, porque os especialistas aí nessa história estão falando, e a gente tem algum motivo para acreditar, pelo menos em parte, que isso muda bastante o cenário de construção de contratos, a maneira como se forma contratos, a maneira que os contratos podem se basear em reputação de aferição rápida e segura. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre blockchain nos próximos encontros. Antes de terminar aqui a gravação, alguém gostaria de fazer algum comentário, reclamação, sugestão? A principal é que a aula já passa de 2 horas. Ainda não, tá quase. Não, já sim. Começou 2 minutos para as 8. Não, rapaz, a gente começou a gravar às 8h20. Mas a aula começou. Eu não falei da gravação, falei da aula. Aula para você, para eles não. Aqui, gente, sobre as notas, eu fiquei de trazer para vocês uma avaliação geral de como que estavam as notas até aqui, mas eu vou usar uma desculpa, uma justificativa, não é uma desculpa, não. A quantidade de vocês que eu peço para colocar o primeiro e o último nome e que a pessoa coloca o segundo, o terceiro, o primeiro e o quarto, o segundo e o quarto, e eu tenho lá 4 pessoas que é uma só. Aí eu falei assim, não, eu vou tirar essa ambiguidade mandando colocar o e-mail. Você não acredita, Kelly? Que tem os miseráveis que vai lá e coloca, cada vez ele coloca um e-mail diferente. Caramba! Tem a instrução, deve ser, coloque sempre o mesmo e-mail. Aí tá difícil, mas eu estou fazendo a compilação lá e quando eu concluir, eu vou mandar um e-mail individual para cada pessoa dizendo como estão suas notas, tá bom? Espera aí que eu também tenho que me defender em questão dos 2 nomes. Eu só comecei a ver que eram os 2 últimos nomes só a partir, acho que, do terceiro ou do quarto. Aí depois eu falei, eita, eu estava colocando o nome todo. Mas é melhor, eu coloquei todos um só. Tem nada não, Rodrigo, eu estou brincando, viu? É só que deu um pouquinho mais de trabalho, mas já estou concluindo lá. Vou mandar para vocês, tá bom? Ok, então, sem mais comentários, eu vou encerrar aqui a nossa gravação e depois, quem quiser, permanece conosco. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.